Aulas 10 e 11. Nós vamos trabalhar na carta de Apocalipse. Aula 10. Para além do mistério. A palavra diz assim em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O apóstolo João escreve a carta de Apocalipse durante uma perseguição à igreja. Ele estava banido, preso numa ilha conhecida como a Ilha de Patmos. Nós podemos ver no versículo 9. O tema da carta é a vitória de Jesus sobre o mal. E ela visa fortalecer as igrejas de Cristo. Ele quer que a igreja seja fortalecida através desta carta. Não só naquela época, mas até os dias atuais. Mas a chave para compreendermos o livro de Apocalipse está nos símbolos. Nós temos que entender os símbolos. Mas como se entende esses símbolos? Comparando com as imagens do Antigo Testamento. A carta de Apocalipse, ela é o máximo da esperança anunciada pelos profetas. É o clímax, ou seja, o final. É quando se chega num momento maior da esperança que foi anunciada pelos profetas, porque eles usavam essa linguagem, os profetas, e ela vem sempre exaltar Cristo, do início ao fim, porque Ele é a nossa esperança. A palavra Apocalipse, ela vem do grego e significa revelação. Às vezes a gente começa a ler e pensa assim, parece que essa carta não nos revela nada, porque é uma linguagem misteriosa que não compreendemos. Mas ela não é um código, assim, não é um mapa para a gente conseguir desvendar o futuro. Não é para isso que ela serve. Ela serve para revelar o futuro da igreja lá no céu e na terra, no novo céu e na nova terra. Como estará a igreja lá em cima? E isso é maravilhoso. Então, para compreender o livro de Apocalipse, precisamos saber, primeiro, a origem do seu simbolismo. Ela é toda cheia de símbolos, de coisas que por isso nós não entendemos. E esses símbolos estão no Antigo Testamento. Vamos pensar, por exemplo, nos símbolos de hoje. Nós temos o símbolo da Apple, que é uma maçã mordida, né? Que nós vemos no iPhone, no iPad. Nós temos aquele pássaro azul, que é o símbolo do Twitter, que vocês conhecem. E às vezes nós falamos frases assim, você é 10, ele pintou 7. E vamos imaginar daqui a 200 anos, quando nós já estivermos mortos e as pessoas que estiverem vivas 200 anos depois, ouvir a gente falar ou escrever sobre a maçã mordida. Mas que símbolo é esse? E um pássaro azul, vamos supor que eles não tenham mais o Twitter, que já tenha sido ultrapassado e tenha coisas melhores. Aí eles vão dizer, mas que símbolo é esse pássaro azul? Eles não vão entender. Por isso, eles vão ter que estudar os nossos dias. Lá na frente, eles vão ter que voltar ao passado e olhar os nossos textos, as nossas imagens e estudar o que nós fazíamos
nos nossos dias para entender o significado. E assim é o livro de Apocalipse. As imagens são fáceis de conceber, são difíceis de entender, mas estão baseadas no Antigo Testamento. Os apóstolos já estavam mortos e João estava preso numa ilha. O livro significa uma revelação, uma profecia e também uma carta. Ele é tudo isso. Ele é uma revelação ao povo de Deus, ele é uma profecia porque ele mostra como será o fim, e é uma carta que deve ser endereçada às igrejas para que elas tenham conforto. O livro, ele nos manda olhar o dia de hoje, os momentos de tribulação, os momentos de angústia, mas olhando lá para o final da história. E qual é o final da história? É Cristo vencendo e a igreja com ele. Então nós devemos olhar para as nossas tribulações, para os tempos de hoje, mas imaginando lá o final da história e permanecer fiel em Cristo. Ele foi escrito para pessoas que já conheciam o Antigo Testamento. Vamos supor, aquele pessoal que conviveu com João, eles conheciam o Antigo Testamento. Então, eles iam entender os símbolos. Por isso, João escreve assim, para que eles entendam. E em 404 versículos, 500 falam do Antigo Testamento. Por isso, nós precisamos entender e conhecer o Antigo Testamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no livro de Apocalipse e no Antigo Testamento. Primeiro, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. É Jesus. Até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Olha o que Daniel escreveu lá no Antigo Testamento. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Filho do Homem era Jesus. E com as nuvens. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Olha, nuvens, nuvens. Jesus vindo, Jesus vindo. Na outra passagem, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. É Apocalipse 2, versículo 27. Aqui ele fala de Jesus que vai reger o povo com cetro de ferro. E olha o Salmo 2:9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Viu como é igual? Mais uma, Apocalipse 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha Isaías, lá no Antigo Testamento. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Viram como é muito parecido? Então, para entender, nós também devemos conhecer as diferentes abordagens. Como é que as pessoas interpretam de formas diferentes o livro do Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse ainda não aconteceu, né? E muita coisa ali não aconteceu.
será o dia do juízo, o dia que o Senhor Jesus voltar. Algumas já aconteceram, mas outras não. Então, há aqueles que são preteristas. A palavra preterista vem do pretérito, que vocês aprenderam, o verbo no pretérito, quer dizer que o verbo está no passado. Então, os preteristas acham que o livro foi escrito somente para as pessoas do tempo de João, menos os capítulos finais. Aí tem os historicistas, eles acham que isso é um mapa da igreja, que vai da primeira à segunda vinda. Eles vêm estudando como uma história. O futurista, a maioria dos fatos se cumprirá pouco antes e na volta de Cristo. Então, o futurista acha que a maioria das coisas só vai acontecer um pouco antes de Cristo voltar ou quando ele voltar. E temos também o idealista, que é aquele que acha que o livro revela princípios, mas não é um calendário de eventos, não é um calendário para a gente marcar, tal ano ele vem, tal ano vai acontecer isso. Não é um calendário, tá? Mas revelam princípios. O livro tem pontos fracos e fortes. O livro não é para o passado nem para o futuro. Ele é para todas as épocas. Deus, quando nos deixa a palavra dele, deixa para todas as épocas. E ele revela a luta espiritual da igreja. Qual é a luta que a igreja tem espiritualmente? O bem contra o mal. E também nos revela a esperança que todo cristão tem na segunda vinda de Cristo. Porque Cristo é que é o consolo e a motivação para a igreja. É Ele que nos motiva, é a esperança dele voltar. E é nisso que a gente se consola nos momentos ruins. E isso nos ajuda a perseverar contra o mal. Então, é uma mensagem que João deixou aos cristãos até os dias de hoje. E quando a gente olha para o final, que grande final, é maravilhoso. Por isso, queridos, passem a ter os seus encontros com o Senhor e vivam na esperança da volta dele. Creiam nele, creiam na palavra e vivam buscando o Senhor. Tá? Tenham um relacionamento com ele, lendo a palavra, orando, porque ele vai voltar. E aí sim nós viveremos num mundo sem problema nenhum, sem choro, sem tristeza, sem pecado, e tudo será maravilhoso, sem contar que estaremos com ele, né? Olhando para o Senhor Jesus. Aula 11. Um livro, 7 igrejas. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, versículo 5a. Em Apocalipse 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. João teve uma visão do Senhor Jesus com 7 candeeiros de ouro e com 7 estrelas na mão. E aqui ele está dizendo: as 7 estrelas são os anjos dessas 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Cada candeeiro é uma igreja. E cada estrela é um anjo daquela igreja.
Quando ele nos fala aqui de mistério, quanto ao mistério das 7 estrelas, o mistério é um segredo que é desconhecido até que ele seja revelado. Enquanto ele não é revelado, é um mistério, né? Os anjos aqui são, a palavra anjo quer dizer mensageiros. Eles são os mestres das igrejas, não são anjos, seres celestiais, mas esses anjos que ele cita aqui são os mestres da igreja, os pastores, os pregadores. Na mão direita, isso nos mostra que é a mão mais importante, que ele é o homem mais importante no céu, que Cristo é o nosso Senhor. A palavra candeeiros significa as igrejas, que são partes de um templo, que é o templo do Senhor Jesus, e cada igreja é uma parte desse templo. Os sacerdotes, antigamente, eles cuidavam dos candeeiros, eles deviam manter os candeeiros sempre acesos, não podiam deixar que a chama se apagasse. E assim como o sacerdote cuidava daqueles candeeiros, todo dia, todo tempo, estava cuidando, colocando óleo, vendo se a chama ia se apagando, assim Cristo cuida também das suas igrejas. Elas são os candeeiros de Cristo. Ele cuida delas assim como os sacerdotes cuidavam dos candeeiros. A palavra nicolaítas, que a gente vê no livro de Apocalipse, significa um grupo que era herege, os nicolaítas. Mas nós não temos conhecimento na palavra daquilo que eles pregavam. Nós não sabemos qual era a heresia deles, mas sabemos que era um grupo herege. E Balaão? Nós vemos também essa palavra. Quem foi Balaão? Lá no Antigo Testamento, Balaão recebeu dinheiro do rei Balaque para amaldiçoar Israel. Mas aí tem a historinha do jumento, que o jumento fala com ele, o jumento vê um anjo e acaba falando com ele. Eu mandei o vídeo para vocês assistirem, para entenderem mais ou menos como aconteceu. Então, Balaão não consegue amaldiçoar Israel, porque Deus impede que ele faça isso. Ele só consegue abençoar. Então, cada vez que o rei Balaque fala, amaldiçoa Israel, ele vai lá, abençoado seja o povo de Israel. Ele faz sempre ao contrário, porque Deus não permite que ele amaldiçoe. Mas aí, depois, o que ele faz? Ele aconselha o rei a destruir Israel através da imoralidade e da idolatria. E isso estava acontecendo naquelas igrejas que Jesus cita no livro de Apocalipse. As pessoas estavam indo para a imoralidade, para a idolatria. Por isso é que o livro fala de Balaão. Eles estavam agindo como Balaão, usando imoralidade e idolatria para pecar. E temos a palavra tolerares, que é permitir. Também o nome Jezabel, que era o nome da mulher idólatra do rei Acabe, que se transformou no nome de uma mulher má, assassina, que mandou matar profetas de Deus. Então Jesus cita que aquela Jezabel das igrejas levavam o povo ao pecado, a morrer, porque não era mesmo a Jezabel do rei Acabe, mas a palavra, usando o texto de Jezabel, aqueles que conheciam a história no Antigo Testamento iam
saber o que fez Jezabel e que havia ali naquelas igrejas pessoas como Jezabel, que levavam o povo para o pecado e para a morte. Ela vivia como a Babilônia, que é a grande meretriz, que nós vemos no capítulo 17, Babilônia chamada a grande meretriz. Não é a Babilônia da época do rei Nabucodonosor, mas é uma nova Babilônia, é um sistema do mal que é conhecido como a grande meretriz. O termo profetiza eram mulheres que alegavam que recebiam inspiração de Deus para dar novas revelações ao povo, e era mentira. E também ídolos, porque os trabalhadores naquela época, eles sofreriam se eles não participassem dos banquetes idólatras. Tinham aqueles ídolos ao imperador, aquelas imagens, e os trabalhadores que não participassem desses banquetes acabavam sofrendo, eram perseguidos e às vezes até mortos. E tinha os ídolos também, que eram os falsos deuses deles, né? Que eles tinham que adorar também para não serem perseguidos. Nós podemos ver aqui as 7 igrejas: Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardes, Éfeso, Filadélfia e Laodiceia. Isso aqui é onde hoje fica a Turquia, mas elas se concentravam aqui, as 7 igrejas. O que Deus conhece? O verbo conhecer aparece muito no livro de Apocalipse. Eu conheço. Quando Jesus fala às igrejas, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vontade de perseverar, eu conheço as perseguições que você passa. Ele sempre fala isso. E nós sabemos que ele anda no meio da igreja, né? Lembrem que ele andava entre os candeeiros. Então, ele vê tudo, ele conhece, ele sabe de tudo. Ele sabe das suas lutas, das suas perseguições, da sua pobreza. Ele conhece tudo de você. As igrejas ali, uma delas era tida como pobre, mas, na verdade, ela era rica. Por que era rica? Porque ela não juntava tesouros humanos, dinheiro, bens. Ela juntava tesouros no céu. O que são tesouros no céu? Espirituais, trabalhando para Deus, ajudando o seu próximo, ajudando financeiramente, espiritualmente, ou seja, tendo amor pela igreja, pelo próximo, e se ajudando um ao outro. Isso é juntar tesouros no céu. Aí tinha outra igreja que se achava tal, né? Eu sou rica, não preciso de nada. Mas Jesus fala para ela: não, você é pobre. Por quê? Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém entrar, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com vocês, mas eu estou à porta. Então, ela se achava rica, achava que não precisava de nada, mas era pobre espiritualmente. Não amava o suficiente o Senhor Jesus. E ele ficava lá na porta. Isso é uma maneira de falar, né? Não é que ele estava lá na porta querendo entrar, mas ele não estava no coração da igreja. A igreja fazia tudo, ia toda semana, os cristãos iam para lá e oravam, mas não era nada de coração. Então, Jesus estava do lado de fora, não só da porta, mas do coração deles. Quem será que sabe quais são essas 2 igrejas? Nós vimos que João afirmou
que Deus conhece tudo. Ele começa falando, eu conheço as suas lutas, eu conheço a sua perseguição, ele conhece tudo de nós. Então, qual é o confronto e o conforto que nós temos nisso? Deus sabe de tudo o que fazemos, que pensamos, Deus sabe de tudo. E isso nos conforta? Será que nos conforta ou nos envergonha? Se nos envergonha, devemos mudar, porque Deus sabe tudo o que fazemos, certo? Então, aqui nós temos um quadro de todas as igrejas e nós vemos aqui os nomes das igrejas, aqui a aprovação que elas receberam de Jesus, aqui a reprovação, aqui a instrução, o que elas deviam fazer, e aqui a promessa. Por exemplo, Éfeso. Ele aprova Éfeso porque ela rejeita o mal, persevera e é paciente. Mas o que ele reprova? Abandonou o primeiro amor. Qual a instrução que ele dá? Lembrem-se de onde caiu e arrependam-se. E qual é a promessa? Eu lhes darei da árvore da vida no paraíso. Aí nós vemos Esmirna. Qual é a aprovação? Ela é rica espiritualmente, ou seja, conhece a palavra, vive a palavra e suporta a tribulação. E Jesus gosta disso. Qual é a reprovação? Nenhuma. Ele não vê reprovação em Esmirna. Mas qual é a instrução que ele dá? Não tenha medo das provações. Seja fiel até a morte. E a promessa, eu te darei a coroa da vida e você não sofrerá a segunda morte. Aí vem a igreja de Pérgamo. Qual é a aprovação? Jesus diz que ela é fiel e que não nega a fé. Mas o que ele reprova? Ela permite que haja imoralidade entre alguns membros da igreja. Permite que haja idolatria e que eles aceitem algumas heresias. Então, qual é a instrução que ele dá? Arrepender-se. E ele dará um maná escondido e uma pedrinha com um novo nome para cada um. Aí vemos a igreja de Tiatira. O que ele aprova? As últimas obras são mais numerosas que as primeiras. A igreja está crescendo em obras. Mas o que ele reprova? Ela permite falsos mestres entre elas e os seus seguidores. O que ele manda fazer? Arrepender-se, porque o julgamento está vindo. E seja fiel. E qual a promessa? Ele dará autoridade àquela igreja sobre as nações e elas verão a estrela da manhã, que é o próprio Senhor Jesus. A igreja de Sardes, qual é a aprovação? Algumas pessoas permanecem fiéis, nem todo mundo, mas tem pessoas fiéis na igreja. Qual é a reprovação? Vocês têm aparência de que estão vivos, mas é uma igreja morta. A instrução, eu acho que eu não coloquei aqui, arrepender-se e fortalecer o que resta. Aí vemos a igreja de Filadélfia. O que ele aprova? Persevera na fé, ela está sempre perseverando, os cristãos são fiéis, guardam a palavra e guardam a honra de Cristo. O que ele reprova? Nada na igreja de Filadélfia, ele não reprova nada. O que ele diz? Guardem o que têm e continuem assim, permaneçam fiel. Eu darei proteção, honra e um lugar na Nova Jerusalém. E por fim, a igreja de Laodiceia. O que o Senhor Jesus aprova naquela igreja? Nada.
O que ele reprova? Ele diz que ela é morna, indiferente, não reconhece o seu estado. Ou seja, ele fala, você não é quente nem fria. E porque você é morna, estou para vomitar-te da minha boca. Ou seja, a igreja não é nem tão boa, mas também nem tão ruim. Ela não faz nada, nada diferente. Ela é morna, ela é indiferente. Então, qual é a instrução? Depender de Deus, ser zelosa e se arrepender. E se vocês fizerem isso, eu deixarei sentar no trono comigo. O Deus que aprova e reprova. Nós devemos observar as aprovações e as reprovações dessas igrejas. Esmirna e Filadélfia não têm reprovação, mas eram perseguidas. Elas não foram reprovadas por Cristo, mas isso não quer dizer que elas iam viver de forma perfeita. Elas seriam perseguidas. Isso nos mostra que a nossa igreja, a Igreja de Cristo, ela não é um mar de maravilhas, ela passa por dificuldades, ela passa por tribulação. O cristão tem os seus problemas, as suas tribulações. Mas aqueles que estão na presença de Cristo, eles são fortalecidos e capacitados nas dificuldades. Deus dá muito mais força e capacita o cristão para viver naquele momento de dificuldade. Ele nos dá paz e tira o nosso desespero. A igreja de Laodiceia, como vocês viram, ela foi totalmente reprovada. Ela não tinha nenhuma nota de aprovação. Jesus não aprovava aquela igreja. Mas mesmo assim, o Senhor manda a carta para ela, porque essa carta ele diz que deve ser enviada às igrejas. Então, mesmo assim, o Senhor Jesus manda a carta para ela e fala que se ela se arrepender, ele vai permitir que ela se sente no trono. Então, o Senhor Jesus, ele reprovou a igreja, mas ele não esqueceu da igreja. Ele mandou o seu recado. Olha, arrependam-se, tá em tempo. E aí vocês poderão sentar-se no trono comigo. Muitas das igrejas tinham aprovação e reprovação. Mas vocês podem ver que mesmo crendo no Senhor Jesus, tinham aquelas igrejas que flertavam com o mal e com os enganos. Aquelas que deixavam entrar aqueles falsos mestres que ensinavam coisas erradas, inclusive idolatria, imoralidade e falsos enganos, né? Então a igreja não está livre disso. Nós vamos ver por quê. Na próxima aula, nós vamos saber por que a igreja enfrenta isso tudo, mas ela não está livre do mal, de enganos, de falsos mestres. 3. O Deus que instrui e recompensa. O que será que chama atenção com essas diferentes igrejas? O que o Senhor Jesus faz? Ele faz o diagnóstico de cada uma, ou seja, ele mostra, ele vê tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim. Ele faz o diagnóstico e ele dá as instruções para aquela igreja mudar. Ele fala, ó, vocês estão assim, vocês estão fazendo isso é bom, isso é ruim, então façam assim. Ele dá as instruções. As suas promessas são verdadeiras e maravilhosas. Imagine sentar no trono com ele, né? Imagine se alimentar da árvore da vida. Imagine
uma vida maravilhosa no novo céu e na nova terra. Então, as promessas dele são verdadeiras e maravilhosas. E mesmo aquela igreja mais reprovada, ela não ficou de fora. Ainda assim, o Senhor Jesus falou: ó, vocês não estão fazendo nada do que eu mando. Só estão fazendo coisas ruins, mas eu ainda dou uma chance para vocês. Arrependam-se, mudem, e vocês também entrarão nessas promessas. Por isso, nós temos chance e esperança. Mesmo quando a gente erra, a gente tem a chance de recomeçar, de fazer tudo certo, e temos esperança em Cristo, porque Ele é o glorioso. Ele é que vai nos ajudar, Ele é que vai nos socorrer. Então, a Ele devemos pedir ajuda. E o que Ele fala sempre? Arrependimento. Arrependimento, arrependam-se, devem se arrepender. Isso é uma exigência para que os cristãos voltem aos seus caminhos, ou seja, aos caminhos do Senhor, né? Arrepender quer dizer mudar de direção. Se você está errando, arrependa-se e volte a andar nos caminhos do Senhor. Porque só quando nós nos sentimos tristes pelo pecado, isso gera arrependimento e gera uma ação para mudança. Nós pecamos, aí vem aquela tristeza. Poxa, eu pequei. Ali você se arrepende. Quando você se arrepende, você muda. Senhor, me perdoa, pede perdão. Fala, não vou mais fazer isso, não vou mais pecar dessa forma. E começa a agir para mudar, para não fazer mais aquilo. Você conta uma mentira. Aí você imagina, nossa, eu menti. Senhor, me perdoe, eu não posso mentir assim. Você se arrependeu, você pediu perdão. E aí isso gera uma ação. E a próxima vez que você pensar em mentir, você vai lembrar, nossa, aquela vez eu menti, nossa, eu fiquei mal, tive que pedir perdão ao Senhor, não vou mentir. E aí você fala a verdade. Então isso é o arrepender-se e agir para mudar. 4. O Deus que nos vê e se relaciona conosco. Alguns dizem que essas 7 igrejas são cada um de nós. Todos nós temos esses problemas. E aí imaginem, o Senhor conhece vocês por dentro. Ele vê vocês como são. Não tem filtro, não tem máscara, nada esconde o que vocês são por dentro. E o Senhor conhece o coração de vocês. Ele conhece de verdade, porque só Ele vê o nosso coração. E aí a gente pensa, mas os outros, como será que o meu coleguinha me vê? Não importa como o seu colega te vê, como o seu vizinho te vê. O que importa é como Deus te vê. Isso é que importa. Deus tem que ver o seu coração cheio de bondade, cheio de amor, querendo seguir os caminhos dele. Mesmo que você tropece, mesmo que você erre, mas importa é que Deus vê o teu coração e vê a sua vontade de seguir em frente nos caminhos dele. Então vamos lá, gente. Tirem a máscara, vamos tirar a nossa máscara para que a gente não seja aquilo que nós não somos. Porque às vezes a gente quer parecer para os coleguinhas. Eu vou parecer que eu sou inteligente ou que eu sou bonzinho ou isso. Mas às vezes a gente não é assim. Então devemos ser para as pessoas como nós somos verdadeiramente por dentro. Nós temos que assumir a nossa identidade cristã. Nós somos uma raça eleita, nós somos um povo diferente, um povo de propriedade de Deus.
Nós somos dele. Ele é o nosso patrão. Então, nós temos que assumir. Eu sou cristã, por isso eu ajo assim. Eu queria agir de outra forma. Eu queria brigar, eu queria xingar, eu queria bater, mas não. Eu sou uma cristã. A minha identidade é servo do Senhor. Como eu sou cristã, eu tenho que agir assim, mesmo que eu não goste, mesmo que a minha vontade seja fazer outras coisas, mas eu tenho que quebrar a minha vontade e assumir a minha identidade cristã. E às vezes as pessoas olham para a gente, você é ultrapassada, você é cafona, isso aí já não existe mais. Se o cara faz isso comigo, eu dou um soco na cara dele. Mesmo que sejamos ultrapassados, nós devemos agir como cristãos, sempre do modo como Deus nos ensina, e não nos deixarmos levar pelo ódio, pela raiva e fazer outras coisas que não agradam ao Senhor. Às vezes a gente quer dar um soco na cara da pessoa, mas não devemos fazer isso, porque Deus manda que nós amemos ao nosso próximo. Amar ao nosso próximo é respeitar e não levantar nenhum mal contra ele. Então, as cartas, todas elas, levaram ânimo para o povo. E todas elas nos fortalecem até hoje. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Mas a carta de Apocalipse, ela é especial, porque ela nos mostra o fim de um mundo decadente, o fim de um mundo de maldades, em que Cristo vem, haverá o juízo, os maus serão condenados e nós seremos levados para o novo céu e a nova terra, onde não haverá mal algum. Queridos, espero que vocês entendam. Qualquer coisa, perguntem, mandem suas dúvidas para o nosso grupo, tá? Até a próxima.